Toda mãe faz ultrassom com Doppler durante a gravidez? Que exame é esse, né? Hoje eu quero conversar um pouquinho com você aí a respeito do ultrassom com Doppler. O ultrassom com Doppler, ele é utilizado para analisar o fluxo sanguíneo da mãe para o bebê, na placenta e do sistema nervoso central do bebê também. Ele é utilizado como teste para a gente conseguir analisar e visualizar, avaliar realmente o bem-estar fetal em casos que eu tenho suspeita de sofrimento fetal. Como o Doppler ele é feito? O ultrassom Doppler ele é feito com um aparelho diferente do ultrassom. Eu vou te explicar agora. O ultrassom Doppler é feito no mesmo aparelho de ultrassonografia que a gente faz para avaliar o bebê lá em preto e branco, para a gente avaliar o bebezinho colorido, que é no 3D e 4D. Mas ele vai ser um botãozinho diferente que a gente vai realmente apertar lá no aparelho, a gente vai avaliar esse fluxo sanguíneo entre o bebê e a mãe. E aí a gente vai entender direitinho aqui sobre esse exame. Ele é um exame indolor, ou seja, não vai doer nada, não é invasivo e ele pode ser realizado em qualquer idade gestacional. E algo também que eu gosto de sempre de explicar para as mães é porque às vezes na solicitação vem assim, Doppler colorido, ultrassom Doppler colorido. E esse nome colorido não tem nada a ver, não tem relação nenhuma com aquelas imagens em 3D, porque algumas mães me perguntam assim, doutora, mas o exame não é aquele colorido, aquele que eu vejo o bebê? Eu vi aqui na solicitação do exame. Não, tá? Não tem nada a ver com isso. Realmente a gente vai avaliar esse fluxo de sangue, onde vai pintar a tela do aparelho com azul e vermelho. E aí o médico que está fazendo o exame, ele vai ter algumas interpretações desse fluxo sanguíneo. O que vai ser realmente avaliado, os pontos importantes durante esse exame? Vai ser avaliada a função da placenta, a gente consegue isso ao analisarmos o fluxo sanguíneo no cordão umbilical do bebê. A gente vai inferir, a gente vai conseguir entender como é que está funcionando a placenta. Outro ponto importante também é a gente avaliar a resposta fetal frente à falta de oxigênio. A gente faz isso quando a gente analisa o fluxo de sangue na artéria cerebral média e no ducto venoso do feto também, que a gente pode ver como é que está essa resposta do sistema vascular fetal, caso haja alguma realmente falta de oxigênio para o bebê. Outro ponto importante é a adaptação do organismo materno à gestação. Quando eu faço a avaliação das artérias uterinas, eu consigo ver realmente se o organismo materno ele está se adaptando à gestação e assim eu consigo até determinar o risco de algumas doenças, como por exemplo a pré-eclâmpsia. E quando o Doppler ele é indicado, durante a gravidez, nem todas as pacientes elas irão fazer o estudo com Doppler na gestação. Algumas situações específicas onde realmente eu preciso avaliar o fluxo e vai ser importante, mas nem todas as pacientes vão ser solicitadas para esse exame. Eu quero te mostrar aqui alguns dos exemplos que a gente pode utilizar o Doppler durante o exame. Durante o exame morfológico do primeiro trimestre, a gente vai fazer Doppler também. Quando a paciente está ali com a idade gestacional entre 11 semanas e 3 dias e 13 semanas e 6 dias, o seu médico ele pode solicitar para que a gente, junto com o morfológico, a gente faça a avaliação de alguns riscos. Alguns médicos também, eles gostam de solicitar ultrassom Doppler durante o próprio morfológico do segundo trimestre, e aí também realmente vai depender da conduta de cada profissional, mas de modo geral, o Doppler ele é solicitado mais próximo do terceiro trimestre, quando a mulher está com 28, 29, 30 semanas, e o médico ele quer fazer realmente esse fechamento de raciocínio clínico do bebê. E também algumas mães elas são solicitadas a fazerem Doppler durante a gestação para ou acompanhar um risco de pré-eclâmpsia alto que elas deram lá no comecinho da gravidez. Outro ponto importante também que a gente solicita muito o Doppler é quando eu tenho um caso de restrição de crescimento. No caso onde o crescimento do bebê está abaixo do esperado, eventualmente o médico ele vai realmente solicitar ultrassom com Doppler. Porque quando a gente faz um ultrassom do bebê, e é por isso aqui que eu gosto de fazer um parêntese de informar que é importante em toda ultrassonografia que você vai fazer, você leve os seus primeiros exames de gravidez. Por que isso? Porque eu preciso saber a data exata que o bebê está, de idade gestacional correta, para poder eu conseguir calcular esse crescimento do bebê. E o crescimento do bebê, de uma maneira bem geral, ele deve estar entre 10 e 90, que são os percentis 10 e 90. E quando a gente tem um bebê abaixo do percentil 10, geralmente, a gente vai avaliar outras coisas também, tem outros contextos e pontos a serem avaliados. O médico ele solicita também ultrassom Doppler, porque a gente vai conseguir ver se esse bebê ele tem uma restrição realmente de crescimento, onde ele não está crescendo da forma adequada, a placenta ela não está suprindo esse bebê direitinho, ele não está ganhando peso de forma como ele poderia estar ganhando,
Ou se, por exemplo, a gente fala que é um bebê pequeno constitucional. Às vezes também eu tenho muitas mães que eu atendo e o percentil do bebê é abaixo de 10, é 9, é 8, e elas falam assim para mim, poxa, mas meu bebê tá pequeno, por que será? Mas aí eu vejo a mãe, ela não tem uma altura muito, ela não é muito alta, o pai também não é muito alto, a família não é alta. Então eu até falo, olha, não tem como seu bebê ele ser muito alto, muito grandão, né? Se toda a família, a estatura da família ela já é baixa, tá? Então a gente vai conseguir diferenciar os bebês que são pequenos para a idade gestacional e só por um motivo mesmo que a gente fala fisiológico, a família toda é assim, ou de um bebê que realmente está com uma restrição de crescimento. O exame de Doppler atualmente é um dos exames de maior importância na avaliação da saúde do bebê, sendo indicado não só apenas nesse caso que eu falei da restrição de crescimento, mas também quando eu tenho outras condições que possam comprometer essa vitalidade do feto, como por exemplo, suspeita de anemia fetal. Em casos onde os pais eles podem ter uma incompatibilidade de grupo sanguíneo, geralmente a mãe é um RH negativo, o exame de Doppler ele pode ser vital no acompanhamento dessa gestação. Por meio de uma medida que a gente faz, que é o pico de velocidade sistólica da artéria cerebral média, é possível conseguir identificar um bebê que tem um risco maior ou menor realmente de anemia. Outro ponto importante aqui também é a gente avaliar nas gestações gemelares. Aí o Doppler ele vai ser mandatório. Na gestação múltipla, a avaliação da função da placenta e do volume do líquido amniótico, ele realmente vai ser fundamental durante todo o pré-natal. O seu médico ele vai te dar um segmento bem específico, principalmente se os bebês eles dividem a mesma placenta, que a gente diz que é uma gestação monocoriônica, onde a gente tem 2 bebês e uma placenta só. Eu gosto de explicar que é como se esse bebê estivesse dividindo um prato de comida, né? Eles estão dividindo ali o mesmo órgão que ele é responsável pela nutrição e a oxigenação do bebê, e aí esse segmento é bem individualizado mesmo. De forma geral, o que eu vou avaliar durante um exame de Doppler obstétrico? Eu vou avaliar artérias uterinas, artéria umbilical e artéria cerebral média. Em algumas situações onde eu tenho alterações nessas medidas, eu posso também avaliar o fluxo de um ducto venoso ou de algum outro vaso. Realmente vai depender aí como é que está o exame. E como é que é o resultado, né, do exame de Doppler? O resultado da análise desse fluxo de vasos, ele vai ser representado geralmente por um índice, que pode ser o índice de resistência, mas atualmente a gente usa muito mais o índice de pulsatilidade, né, que é o IR e o IP. A gente utiliza o IP atualmente e a interpretação do exame ela vai ser realizada pelo médico, tanto pode ser pelo médico que está realizando a ultrassonografia, quanto principalmente também o médico que está te acompanhando aí no seu pré-natal. A interpretação do Doppler é uma interpretação um pouco mais complexa do que dos outros exames, mas aí a gente consegue explicar direitinho aí para o paciente. Espero que você tenha entendido esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, escreve para mim aqui nos comentários. Esse canal tem caráter meramente informativo e educacional. Ele não deve ser utilizado para autodiagnóstico e automedicação. O conteúdo não é feito para substituir uma consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvida, procure sempre o seu médico de confiança. Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida neste canal.